Eu prometo a gente não vai quebrar hoje. A voz da Clara Benevides tremia, enquanto o vapor da panela de mingau subia na cozinha apertada do barraco na periferia de Belo Horizonte. O fogo aceso iluminava os azulejos quebrados. No quarto ao lado, Helena a me respirava curto rendio contado na cabeceira. No outro quemodo, o irmo Rafael, antes servente de obra, agora preso, cama depois do acidente, disfarava a dor com um sorriso torto. Tê firme manas mais um dia, ele dizia, tentando ser leve. Clara ajeitou o cobertor, dele colocou a colher nos elbios com cuidado e sorriu de volta, daquele jeito que se quem carrega o mundo nas costas sabe sorrir. As contas amassadas dormiam sobre a mesa aluguel atrasado farmácia fisioterapia. O barulho da rua Nibus vizinho, vida que nu para, entrava pela janela, como um lembrete cruel, o mundo segue mesmo quando a gente fica. Ela lavou asmos, olhou o relógio velho e prendeu o cabelo num coque apressado. No bolso, o celular rachado. No peito, uma coragem silenciosa. Mais um dia, Clara. Mais um. Pegou a bolsa surrada, deixou 2 beijos na testa da Me e do Irmo e respirou fundo antes de abrir a porta. Naquele instante ela sentiu. Não era um pressentimento grandioso era-se uma fasca, a certeza mida de que o amor que segurava aquela casa também podia abrir caminhos. Ele fora o cu nublado, ameaava chuva. Aqui dentro a Fide Clara segurava o telhado. E sem saber o primeiro passo para mudar tudo, Jodó estava dado. Na manhã seguinte, o celular de Clara vibrou sobre a mesa. Ela atendeu com as mãos ainda sujas de sabo. Senhora Benevides, disse uma voz fria do outro lado da linha. Temos uma vaga para empregada em tempo integral. Casa de família boa remuneral. Na região nobre da cidade, na casa do arquiteto Adriano Reis. Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Jó tinha ouvido falar dele, o engenheiro milhões-rio, que vivia trancado desde que perdeu a esposa no parto do Nico filho. Eu aceito, respondeu sem pensar 2 vezes. Desligou o telefone e respirou fundo. Olhou em volta, a me dormia, o Irmo mexia no controle da cadeira de rodas. Era por eles. Tinha que ser. Na manhã seguinte, o Naibus subia as ladeiras de Belo Horizonte até chegar Zona Sul. Clara observava pela janela os casares cercados de rivores e muros altos. Quando o véculo parou, ela desceu devagar. Diante dela, uma manso branca silenciosa bonita demais para parecer de verdade. Uma mulher alta de salto e olhar frio abriu a porta. Voque, a nova funcionária. Sim, senhora. Sou a Clara. Sou Mínica Dantas, assistente do senhor Adriano. A partir de agora você responde a mim. Ela entregou uma pasta cheia de regras ou réas restritas, o que podia e o que não podia fazer. Trabalhar apenas no treu. Nunca suba pro andar de cima. Particular. Entendido, senhora. Clara comeou o dia limpando corredores, organizando cristaleiras, lustrando o mármore. Tudo brilhava. Tudo era morto. Nenhum som, nenhuma risada, nada que lembrasse vida. Até que de repente um choro agudo rompeu o silêncio. Veio do andar de cima, fraco, insistente e dolorido. Clara parou o coral, acelerou. Esperou que algum subisse. Nenhum foi. O som ficou mais alto, mais desesperado. Ela largou o pano, respirou fundo e colocou o pé no primeiro degrau. Talvez não devesse. Mas naquele momento, a intuito falou mais alto que o medo. E foi assim, com passos lentos e um coral apertado, que Clara subiu para o andar onde a dor morava escondida. E onde sua vida, sem saber, mudaria para sempre. O corredor do andar de cima era silencioso e iluminado por uma luz fria que fazia o mármore brilhar. O choro vinha de uma porta entreaberta no fim do corredor. Clara se aproximou devagar, o coral batendo alto demais. Dentro do quarto, o bebê estava deitado num berro grande cercado por brinquedos caros, mas com o rostinho vermelho de tanto chorar. O quarto era lindo, mas gelado, sem cheiro de colo, sem som de voz. Ei, pequeno, o que foi, hein? Ela sussurrou aproximando-se. Com cuidado, encostou o dedo nas mozinhas trêmulas do bebê. Ele agarrou o dedo dela com fora, como quem pede para não ser deixado. Clara sentiu o peito apertar.
Tudo bem, eu te aqui. E sem pensar pegou o bebe no colo. Ele se acalmou aos poucos. O choro virou soluo e o soluo virou ciúncio. Clara cantou baixinho uma cantiga que a Mi sempre cantava quando o Irmo era pequeno. Pela primeira vez, o quarto pareceu ter vida, mas a paz durou pouco. A porta se abriu de repente. Um homem alto, de terno escuro e olhar cansado apareceu. O que este fazendo aqui? A voz era firme e quase fria. Clara se assustou. Eu ouvi o bebe chorando. Não tinha ninguém. Eu os queria ajudar. Vou que foi avisada para não subir, ele cortou. Coloque-o no bero, agora. Ela obedeceu. Assim que o deixou, o bebe voltou a chorar e Clara baixou a cábia sem coragem de encará-lo. O homem Adriano Reis olhou para o filho com algo entre culpa e exausto, mas não disse mais nada. Apenas virou as costas e saiu. Na porta, Minica apareceu com os olhos cheios de desprezo. Eu avisei Clara. Aqui cada erro tem preu. Clara desceu as escadas tremendo. Mas por dentro, uma certeza nascia, aquele bebe não chorava por fome ou sono. Chorava de sólido. E mesmo que custasse seu emprego, ela sabia não conseguiria ignorar de novo. Nos dias seguintes, Clara tentou seguir as regras. Limpava os corredores, servia o café e mantinha a cabeça baixa. Mas o som do choro do pequeno Lucas ecoava pelos andares como um pedido que Cela ouvia. Era sempre o mesmo, um choro fino cansado, que durava minutos vezes horas, a Ciúncio voltar como um peso. Certa tarde, enquanto passava o pano na escada, Clara viu uma das bebes saindo do quarto do bebe. Estava distrada, mexendo no celular. O choro vinha forte, ele de dentro. Ele chorando há um tempo, arriscou Clara com delicadeza. A mulher nem levantou os olhos. Ele assim mesmo. Manhoso. Mas ele roxinho, Clara insistiu. Olha, cuida do seu sérvio T. Eu sei o que fazendo. A porta se fechou na cara dela. Clara ficou parada com o pano encharcado nas mousse e o coral apertado. Não era manha. Aquilo era um bebe pedindo socorro. Naquela noite, enquanto todos jantavam, o choro recomeou fraco, quase um sussurro. Clara foi ao canto da lavanderia e fechou os olhos. Lembrou-se do irmão Rafael ainda bebe chorando de fome, enquanto a me pedia foras para não desistir. Ela não aguentou. Subiu as escadas mesmo tremendo. Quando entrou no quarto, Lucas estava quente, com o rostinho vermelho e o corpo suando. Meu Deus, Clara murmurou, encostando a mão na testa dele. Com febre, amorzinho. Correu até o banheiro, molhou uma toalha e limpou o rostinho do bebe com cuidado. Cantou baixinho a mesma cano antiga. Dorme, meu anjo, o cu vai te guardar. Aos poucos o choro foi diminuindo. Lucas abriu os olhinhos e pela primeira vez esboou um sorriso. Clara chorou em ciúncio aliviada. Sabia que estava quebrando todas as regras, mas o coral nu sabia obedecer. E naquele instante ela fez uma promessa: enquanto respirasse, aquele menino nunca mais ia chorar sozinho. Na manhã seguinte, Clara acordou mais cedo do que de costume. O coral ainda pesado com o medo de ter sido descoberta. Na noite anterior, Mínica a flagrara com o bebe no colo e deixara bem claro: toque nesse menino de novo e vós vai se arrepender. Mesmo assim, o som do choro de Lucas continuava ecoando na cabeça dela, como se viesse de dentro, no dos corredores da casa. Naquela sexta-feira, Mínica reuniu todos os funcionários. Hoje o senhor Adriano vai receber investidores. Nada pode dar errado. Quero essa casa brilhando. Clara assentiu, tentando se concentrar no trabalho. Limpou os pisos, a ver o reflexo do teto, trocou flores, ajeitou almofadas. Mas se 2 da tarde, quando o relógio da sala tocou um som conhecido, rompeu o silêncio o choro. Ela gelou. Subiu correndo as escadas. O quarto do bebe estava aberto, e Lucas ardia em febre. Nenhum adulto por perto. Nenhuma babe, nenhuma Mínica. Meu Deus, de novo, não murmurou pegando-o no colo. A pele dele queimava. Clara viu o número do Dr. Morales colado no armário e ligou os pressas. Doutora empregada da casa do senhor Adriano. O bebe está com febre alta e não tem ninguém aqui. Esfrie a testa dele com um pano úmido e ofere água. Se não baixar, leve ao hospital. Ela seguiu as instruções cantando baixinho para acalmar o menino. Aos poucos, a respiral dele foi se acalmando. Clara suspirou aliviada e começou a descer as escadas com Lucas nos braços,
queria mostrar a algum que ele precisava de Atenô. Mas ao chegar ao último degrau, a porta da frente se abriu. Adriano entrou com terrestres investidores e Minica, que fingiu espanto. Meu Deus! Ela invadiu o quarto do bebê de novo. O ar sumiu. Adriano olhou para Clara, o rosto endurecido. Eu avisei para não tocar no meu filho. Vocas demitida. Agora. O mundo girou. Clara abraou Lucas com fora, sentindo o coral despedaar. Eu queria ajudar, ele estava com febre, mas ninguém quis ouvir. E quando a porta da Manso se fechou atrás dela, Clara entendeu que às vezes fazer o certo custa tudo o que a gente tem at o emprego at o CTO. A chuva catafina quando Clara saiu pelos portes da Manso, sem guarda-chuva, sem destino. As lágrimas se misturavam gua fria que escorria pelo rosto. Caminhou até o ponto de Nibus sem sentir as pernas. A cada passo, ouvia o choro de Lucas ecoando dentro dela, um som que não parava mesmo no silêncio. Quando chegou ao pequeno apartamento, Helena sua me estava tricotando na velha cadeira da sala. Filha, o que aconteceu? Perguntou ao ver o estado dela. Clara desabou no chão abraando as pernas da Mi. Eles me mandaram embora, me disseram que eu passei dos limites. Eu queria ajudar aquele bebê. Helena segurou o rosto da filha com ternura. Fazer o certo às vezes custa caro, minha menina. Mas Deus viu o que você fez. E isso vale mais do que qualquer sal-rio. Nos dias que seguiram o silêncio da casa, ficou pesado. As contas empilhavam na mesa, o aluguel atrasado, o rendio da-me quase no fim. Clara tentou procurar outro trabalho, mas ninguém queria contratar a empregada que mexeu onde não devia. As portas se fecharam uma a uma. Até que, uma noite rolando as notícias no celular velho, Clara viu a manchete que fez seu coral parar. Filho do arquiteto, Adriano Reis sofre colapso emocional e recusa comida e sono. As mãos dela tremeram. O rosto de Lucas veio mente, os olhinhos suplicando por um abrau, o sorriso fraco quando ela cantava para ele. Ele te doente, sussurrou com a voz embargada. Amê se aproximou devagar. Você ainda sente que precisa cuidar dele no... Clara assentiu chorando. Todo santo dia, Amê. Helena apertou suas mãos. Ento não deixa o medo te parar. Às vezes Deus escolhe a gente para ser a resposta da oral de algum. Naquela noite, Clara olhou o reflexo no espelho e viu nos perprios olhos a coragem que faltava. Ela sabia o que precisava fazer voltar. Mesmo que o mundo chamasse de loucura, o coral chamava de amor. A noite estava pesada, o cu rasgado por relâmpagos, quando Clara subiu no último Nibus, que seguia para o bairro nobre. Trazia-es uma bolsa velha, o coral acelerado e uma coragem que ela mesma não sabia de onde vinha. Do lado de fora, as luzes da cidade pareciam borradas pelas lágrimas que teimavam em cair. Ser que estou fazendo a coisa certa? Ela se perguntava a cada parada. Mas bastava lembrar do rostinho de Lucas, magro, plido, chorando sozinho para a divida se calar. Quando o ônibus parou a alguns quarteires da Manso, Clara desceu e caminhou debaixo da chuva. O vento frio cortava o rosto, mas nada a fazia parar. Na bolsa, ainda estava a chave antiga do Porto dos Fundos, a que tinha esquecido de devolver. O metal gelado pesava na mão como um sinal. Ela respirou fundo e abriu o porto. O som do clique pareceu ecoar pelo jardim silencioso. Ali dentro tudo estava igual, o cheiro da madeira encerada, o brilho frio do Mirmore, o vazio. Clara subiu as escadas com passos leves, guiada por um instinto que seu amor conhece. A luz do quarto de Lucas estava acesa fraca. Quando entrou, o coral se partiu, o bebê estava deitado, suando os elubios secos, o corpo quente demais. Meu Deus, amorzinho, ela murmurou, pegando-o no colo. Aqui, agora, Tituti. O menino abriu os olhinhos e por um instante sorriu fraco, como se reconhecesse o colo que tanto esperava. Mas o momento durou pouco. A porta se abriu com fora. Mínica apareceu, o rosto tomado por Dio. Eu sabia que você voltaria, gritou.
Vai se arrepender disso. Clara tentou explicar, mas a fraqueza venceu. Sem comer há dias, o corpo cedeu. Caiu no chão, ainda abraada ao bebe, protegendo-o com o pérreo corpo. O som da queda ecoou pela casa. E foi esse som, o da entrega de uma mulher simples, que fez Adriano Reis L, do andar de baixo, levantar pela primeira vez em meses, sentindo que algo dentro dele estava prestes a mudar para sempre. O estrondo veio do andar de cima, seguido do choro desesperado de um bebê. Adriano interrompeu a reunião com os investidores e saiu correndo, o coral disparado. Subiu as escadas com o medo estampado no rosto e, ao abrir a porta do quarto de Lucas, o mundo dele parou. No chão, Clara estava desacordada, o corpo fergiu, abraando o menino, protegendo-o como quem dê a própria vida. O bebe chorava colado ao peito dela. Ao lado, Mínica observava fria, como se nada daquilo a tocasse. O que aconteceu aqui? Adriano gritou, ajoelhando-se ao lado de Clara. Ela invadiu a casa, respondeu Mínica sem emor. Eu tentei impedi-la, mas Adriano não ouviu mais nada. Colocou a mão no pescoço de Clara e sentiu o pulso fraco quase apagado. Meu Deus, chama uma ambulância! Agora gritou a voz embargada. Quando os parandicos chegaram, disseram que era exausto e hipoglicemia severa, ela não se alimentava há dias. Enquanto a levavam, Adriano olhou para o filho no colo da enfermeira. Lucas estendia a mozinha para o vazio, chamando por ela, chorando como se soubesse que estava perdendo quem mais o amou. Naquela noite, Adriano não conseguiu dormir. As palavras de Clara voltavam mente. Ele precisa de um médico. Alguma coisa no T certa. Tomado por culpa, ligou o sistema de cimeras e reviu tudo. Cada cena era uma punhalada, Clara cuidando de Lucas, escondida, ninando-o, cantando para ele. E Mínica desligando a babe eletrônica, mandando as babes embora, ignorando o choro. As lágrimas vieram sem pedir licença. Adriano entendeu tarde demais o quanto tinha sido cego. Horas depois, no hospital, ele entrou no quarto devagar. Clara estava plida, ligada a soro, os cabelos colados ao rosto. Ao lado da cama, Lucas dormia tranquilo pela primeira vez em muito tempo. Adriano se aproximou, a voz embargada. Vox salvou meu filho e eu te julguei. Me perdoa, Clara. Ela abriu os olhos devagar, fraca mas viva. Um sorriso pequeno, quase um suspiro, escapou de seus elbios. O importante é que ele este bem. E naquele instante Adriano soube não era ele quem tinha salvado ninguém. Era o amor simples, puro e corajoso que tinha salvado os TES. Na manhã seguinte, a luz suave do sol entrava pela janela do quarto de hospital. Clara abriu os olhos devagar, sentindo o corpo fraco, mas a alma leve. Ao virar o rosto, viu Adriano sentado ao lado da cama, segurando o amo dela com fora, como quem tem medo de soltar e perder de novo. No colo dele, o pequeno Lucas dormia tranquilo, com as bochechas rosadas. Voca está acordada, disse Adriano com a voz embargada. Graças a Deus. Clara tentou se sentar, mas ele a impediu com um gesto gentil. Fica quietinha. O médico disse que Voca precisa descansar. Ela olhou para o bebe e sorriu. Ele te melhor te timou. Adriano respirou fundo. E por sua causa, por alguns segundos ficaram em silêncio. Se ouvia o som ritmado do monitor cardíaco e a respiral calma do menino. Ento. Adriano continuou, a voz trêmula. Eu vi as gravais, Clara. Vi tudo o que você fez por ele e tudo o que eu deixei de ver. Eu te julguei quando na verdade foi Voque quem salvou meu filho. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Eu fiz o que qualquer me faria. Mas você não era amigo dele, disse Adriano baixando-o de olhar. E ainda assim o amou como se fosse. Um N se formou na garganta dela. As crianças sentem quando são amadas e quando são esquecidas também. Eu não aguentei ficar longe. Adriano apertou a mão dela emocionado. Eu não quero que Voque vá embora. Nem ele quer. Quero que volte para casa, mas não como empregada. Quero você como cuidadora oficial de Lucas com tudo o que você merece. Clara ficou em silêncio por um momento. Lágrimas correram pelo rosto misto de alvio e gratido. O Senhor confia em mim depois de tudo. Confio mais em Voque,
do que em mim mesmo. E foi ali, entre lágrimas e promessas, que algo novo nasceu no um contrato, mas um lau. Um lar comeava a se reconstruir no de mármore mais de perto e amor verdadeiro. Uma semana depois, o carro preto de Adriano estacionou diante dos portes da Manso. Clara desceu com o pequeno Lucas nos braços e o coral batendo apressado. O porto se abriu devagar e ela teve a sensação de estar entrando em outro lugar, no mais na casa fria, onde fora humilhada, mas num lar que comeava a respirar de novo. Adriano a recebeu na porta, sorrindo com simplicidade. Bem-vinda de volta, Clara. Essas palavras, curtas e sinceras, fizeram os olhos dela se encherem de lágrimas. Bem-vinda de volta. Pela primeira vez, aquela casa parecia dizer fique. Nos dias seguintes, tudo começou a mudar. Clara abriu as janelas logo cedo para o sol entrar, espalhou flores frescas pela sala e encheu a cozinha com cheiro de pó quentinho. Lucas, antes quieto e áptico, voltou a rir, um riso doce que ecoava pelos corredores como se lavasse o passado. Adriano observava de longe muitas vezes em silêncio. Via o filho correr pela sala, agarrar o vestido de Clara Chanla com alegria. A presena dela preenchia os espaços vazios que nem todo o dinheiro do mundo conseguiu preencher. Uma tarde, enquanto ela embalava Lucas na varanda, Adriano apareceu com 2 xícaras de CA. Pode descansar um pouco, disse ele. Não precisa, senhor Adriano, eu ainda vou, no ordem Clara, um convite. Ela riu baixinho e aceitou. Sentaram-se lado a lado, assistindo ao PR do sol. Essa casa ficou muito tempo sem vida, ele disse olhando para o horizonte. Desde que minha esposa se foi, eu não suportava ouvir barulhos, risadas. Mas agora parece que o silêncio foi embora. Clara abaixou os olhos emocionada. Às vezes tudo o que uma casa precisa de amor para voltar a respirar. Adriano a olhou com ternura. E sem perceberem, naquele instante, algo começou a mudar entre eles. Não era gratido. Era mais profundo, era o coral relembrando o que era amar de verdade. Os meses passaram e a Manso, que antes parecia um timulo de luxo, agora respirava vida. O riso de Lucas preenchia cada canto, o cheiro de bolo saindo do forno invadia os corredores e os pássaros pareciam cantar mais alto no jardim. Clara transformou o frio em calor, o vazio em lar. Adriano observava tudo com um misto de admiral e arrependimento. Às vezes ficava parado porta do quarto do filho S para ouvir Clara cantar a mesma cano de ninar que antes ela entoava às escondidas. Lucas adormecia sorrindo, e de alguma forma aquele som também curava o coral do pai. Certa tarde, Clara estava arrumando flores na sala quando Adriano entrou com um olhar diferente, calmo, sereno, mas cheio de algo que ela ainda não sabia nomear. Eu queria te agradecer, ele disse, por ter trazido meu filho de volta, e a mim também. Clara sorriu, sem saber o que responder. Eu se fiz o que qualquer pessoa faria. No Clara. Ele se aproximou, a voz firme. Vox fez o que ninguém teve coragem de fazer, amou sem esperar nada em troca. O silêncio que se seguiu foi constrangedor, foi leve. Ele fora o vento balanava as cortinas e espalhava o perfume das flores pelo ambiente. Clara desviou o olhar, o rosto corado. Eu queria que ele se sentisse amado. Toda criança precisa disso. Adriano assentiu. E todo adulto também. As palavras saram baixas, quase um sussurro. Naquela noite, quando Clara se preparava para dormir, ouviu uma batida suave na porta. Era Lucas com o ursinho de Pélcia nos braços. Tia Clara, posso dormir aqui hoje? Perguntou sonolento. Ela sorriu, abrindo o espal na cama. Pode, meu amor. Enquanto ele adormecia no colo dela, Clara olhou para o teto e pensou em tudo que tinha vivido. Às vezes a vida tira tudo da gente para ensinar o verdadeiro valor de cuidar, perdoar e recomeçar. E sem perceber, ela, Jota, fazia parte daquela casa, não como empregada, mas como o coral que deu sentido a um lar inteiro.
2 anos se passaram desde o dia em que Clara voltou manso. A vida que antes era feita de dor e ciúncio, agora tinha o som do riso de Lucas das conversas na cozinha, das canes suaves que ela cantava ao entardecer. As paredes que um dia testemunharam sólido agora guardavam memorias, fotos, nas molduras brinquedos espalhados, cheiros de comida caseira. Adriano, antes do distante, agora era um homem diferente. Aprendeu a rir das perprias trapalhadas na cozinha, a ler estrias antes de dormir e, acima de tudo, a ouvir. Clara nunca pediu nada, continuava simples com o mesmo sorriso sereno e o mesmo coral cheio de F. Mas havia algo novo entre eles, um sentimento que crescia sem pressa, silencioso, verdadeiro. Numa noite quente de verão, os terrés estavam sentados no gramado, olhando o cu. Lucas brincava com um carrinho deitado no colo de Clara. Adriano observava em ciúncio, com o olhar perdido entre a lua e o rosto dela. Voco, nos salvou-se o meu filho. Clara disse com a voz baixa e sincera. Salvou a mim também. Ela tentou mudar de assunto envergonhada. Não diga isso, doutor Adriano. 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 Ele sorriu. E a verdade. Antes de você eu se vivia no Altontico. Hoje eu acordo com vontade de ser melhor. Clara abaixou os olhos emocionada. Eu se trouxe amor, Adriano. O resto Vox J tinham adentro. Lucas levantou a cábia e, rindo, apontou para os dois, mami e papai. O tempo parou. Clara levou a moboca surpresa. Adriano sorriu e a abraou devagar, sem dizer uma palavra. Não precisava. A partir daquela noite, nada mais foi o mesmo. No porquê algo mudou de repente, mas porque o amor finalmente encontrou o seu lugar. A Manso, antes fria e silenciosa, agora tinha o som mais bonito do mundo. O som de uma família que aprendeu que às vezes o milagre no o que acontece, quem a vida traz pra gente. Meses depois daquela noite no jardim, a vida de Clara, Adriano e Lucas seguia cheia de paz e risadas. O pequeno chamava os dois de mami e papai sem pensar. E cada vez que ouvia Clara, sentia o coral aquecer, ainda custava acreditar que aquele amor simples tinha nascido no meio de tanta dor. O tempo passou e trouxe com ele uma nova promessa. Sob as revores do mesmo jardim, onde tudo comeou, Adriano pediu Clara em casamento. Não havia luxo nem flashes, apenas um homem com os olhos marejados e um anel simples oferecendo o que tinha de mais precioso, um futuro ao lado dela. Voc transformou essa casa, Clara disse ele com a voz trêmula. Quero que transforme o resto da minha vida também. Ela sorriu, as lágrimas rolando sem vergonha. Eu quero continuar cuidando de Vox do nosso lar. O casamento foi pequeno, íntimo, cheio de verdade. Helena Amide. Clara chorava na primeira fileira, e ao lado dela Miguel, o irmão que havia voltado a andar, graças à ajuda de Adriano. Sorria orgulhoso. Lucas correu pelo gramado com flores nas mãos, rindo alto enquanto gritava. Mami e papai vou casar. Quando Adriano segurou a mão de Clara, o vento soprou leve, espalhando o perfume das flores. Vós, a luz que eu esperei a vida toda, ele sussurrou. E Voc, o lar que eu nunca pensei encontrar, respondeu ela com a voz embargada. No momento em que se beijaram, um arco-ris cortou o cu. Não era coincidência, era como se o perprio destino dissesse, Vox venceram. A Manso, que antes respirava sólido, agora pulsava vida. E ali, entre risos, flores e promessas terscorais, entenderam que o amor verdadeiro não chega gritando, ele chega quando a alma aprende a recomear. E Voc acredita que o amor pode curar, o que a dor destruiu. Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais estrias que tocam o coral. Alguns anos se passaram desde o casamento de Clara e Adriano. E a antiga Manso, antes fria e silenciosa, agora era um lar cheio de amor, risadas e cheiros de comida boa. As paredes estavam cobertas de fotos, Lucas crescendo os aniversários simples no jardim, os natais com todos reunidos em volta da mesa. Cada canto tinha uma lembrana viva,
de como o amor havia reconstruído tudo. Clara ainda acordava cedo, abrindo as janelas para o sol entrar. O mesmo sol que um dia elas via de longe pelas frestas da dor. Agora ele aquecia seu rosto e o coral. Adriano, com os cabelos jato um pouco grisalhos, gostava de preparar o café, mesmo que queimasse o pó quase sempre. E Lucas, agora um menino curioso e falante, corria pela casa com a energia de quem nunca conheceu a tristeza que um dia morou ali. Certa tarde, Clara o encontrou no quarto desenhando. No papel havia até 10 pessoas de mãos dadas, sob um arco-íris colorido. "Que desenho lindo, filho", ela disse sorrindo. "A gente mame o arco-íris para lembrar que depois da chuva vem a alegria, igual vos falou." Ela se emocionou lembrando do dia em que o mesmo arco-íris apareceu no cu no casamento deles. Naquela noite, Clara e Adriano se sentaram na varanda olhando Lucas brincar com o cachorro no jardim. "Quem diria que tudo isso nasceria de tanta dor?" Adriano comentou, apertando a mão dela. Clara sorriu com o olhar calmo. "Às vezes, Deus permite a tempestade para ensinar a gente a valorizar o sol." O vento soprou leve, e Clara fechou os olhos, sentindo a paz que há muito tempo esperava. A manso que um dia abrigou ciúncio, agora abrigava amor. E o amor simples e paciente tinha feito o impossível, transformado o sofrimento em esperança. Ivok acredita que o amor verdadeiro, capaz de recomeçar até o que parecia perdido. Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais estrias que tocam o coral. Os anos passaram e a casa dos reis, antes fria e silenciosa, agora transbordava amor. Clara e Adriano envelheciam lado a lado e Lucas J., adolescente, se tornava um reflexo vivo do que o amor pode fazer quando verdadeiro. Ele era generoso, sorridente e cheio de sonhos. Gostava de sentar com a mina na varanda e ouvir as estrias de quando tudo era difícil, quando ela ainda pegava 2 nibus para trabalhar e acreditava que a F era tudo o que tinha. Numa dessas tardes, enquanto o sol se punha por terres do jardim, Lucas perguntou: "E se o senhor Adriano não tivesse te dado uma segunda chance, o que teria acontecido?" Clara pensou por um instante, olhando o cu alaranjado. "Talvez a gente nunca tivesse se encontrado. Mas sabe, filhos, vezes Deus usa o erro da gente para mostrar o valor do perdoo." Adriano, que ouvia da porta, sorriu. "E o perdo foi o que salvou todos, Inés." Clara virou o rosto e sorriu de volta. Eles sabiam aquele lar existia, porque um dia algum escolheu acreditar no bem mesmo quando o mundo foi cruel. No jardim, as flores que ela mesma plantara anos antes floresciam fortes. E toda vez que olhava para elas, Clara lembrava o amor, quando verdadeiro não nasce pronto, ele cresce regado com paciência com F e com a coragem de recomeçar. Certa noite, J., deitada, ela olhou para Adriano dormindo e agradeceu em silêncio. A vida nem sempre foi fácil, mas cada lágrima tinha valido a pena, porque foi a dor que ensinou o caminho da luz. O amor no sobre ter tudo, sobre ser tudo para quem precisa da gente, sobre acreditar no outro mesmo quando ninguém mais acredita. Porque o verdadeiro milagre não acontece do lado de fora, ele nasce dentro do coral. Ivok acredita que o amor e o perdão podem transformar as maiores dores. Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais estrias que tocam o coral e nos lembram do poder da F, da esperança e do amor verdadeiro.